Então, eu quero começar esse vídeo já falando, né, que é a frase: se todo mundo cria, ninguém cria nada. É sim um exagero da minha parte, assim, uma liberdade criativa, porque eu sou sim o tipo de pessoa que acredita que todo mundo precisa se expressar, todo mundo tem ideias que merecem ser colocadas pra fora, que merecem ser trabalhadas e compartilhadas. Assim, eu acho que todo mundo tem ideias que merecem ganhar vida. Na minha visão, o que eu tenho visto na internet principalmente é que o ser humano parece que desaprendeu a, a enxergar beleza no processo de criação. As pessoas, elas não querem mais passar pelas etapas de dar vida a uma ideia. Elas querem um livro, mas elas não querem escrever. Elas querem um desenho, mas elas não querem desenhar. E não querem aprender e não querem se aprimorar. Isso eu digo com base no que eu vejo na internet, né? São ponderações que eu tenho. Eu acabei de defender o meu TCC em jornalismo, né? E aí, eu no momento não tô trabalhando em lugar nenhum. Não tô vinculada a um veículo, né, agência, enfim. Eu não tô trabalhando em nenhuma empresa. Mas eu tenho usado bastante o LinkedIn e o Instagram, principalmente essas duas redes. E o que eu tenho mais acesso é justamente a parte de comunicação, de social media, marketing também, jornalismo, claro, né, que é o que eu estudei. E como eu tô vendo mais sobre isso, o algoritmo tem entregado mais sobre isso pra mim. E eu fico abismada com a quantidade de conteúdo que se repete, sabe? As pessoas, elas não estão usando a internet, as redes sociais para dar vida às suas ideias. Elas parecem que estão sempre replicando fórmulas que já existem. Você vê um formato de reels que dá certo e esse formato viraliza e você consegue milhões de curtidas e é benéfico para o seu negócio, é benéfico para sua agência, é benéfico para quem é influenciador, quem tá querendo viver da criação de conteúdo. Mas se você observar atentamente, não tem muito conteúdo ali, não tem muita autenticidade, que eu acho que é uma coisa que eu sinto falta quando eu vejo esses conteúdos. Às vezes eu fico cansada de ver tudo igual, sabe? É sempre as mesmas músicas, os mesmos áudios, o mesmo texto, os mesmos efeitos sonoros, as mesmas fontes que são escritas na tela. E sei lá, isso é uma coisa que às vezes me deixa pensativa. Todo mundo tá fazendo tudo igual. E aí é justamente agora que é mais possível que as pessoas deem vida das suas ideias e que elas façam o que elas gostam, o que interessa a elas, o que faz os olhos delas brilharem, ao invés de pegar essas ferramentas que existem hoje pra explorar sua criatividade, suas ideias. As pessoas, elas ficam replicando o que elas veem das outras pessoas. Isso é uma coisa que me deixa muito pensativa. Porque assim, na minha concepção, o encanto de você compartilhar o que você faz e o que você pensa é justamente o que você faz e o que você pensa. É você enxergar valor naquilo que faz os seus olhos brilharem e acreditar que outras pessoas também podem enxergar valor nisso que faz os seus olhos brilharem. Eu tava falando e por algum motivo a câmera parou de gravar. Eu não me lembro mais o que eu tava falando, eu não lembro onde que eu parei. Então eu vou tentar falar de novo o que eu tinha falado, porque não gravou tudo. Mas, enfim, eu falei no outro vídeo que isso é uma gravação que não tem roteiro. Eu até tinha começado a escrever um texto, mas eu achei que faria mais sentido. Esse vídeo ficaria mais legal se eu falasse da minha cabeça. Até porque é um vídeo que eu tô fazendo sozinha, sem muita expectativa, sem muita finalidade.
Então, não é um trabalho da faculdade, nem é um trabalho. Então, eu não preciso limitar o tempo, nem o que eu vou falar. Eu posso ter essa liberdade criativa, né? E isso foi o que eu falei primeiro nesse vídeo que não foi. E eu tava falando que essa frase, se todo mundo cria, ninguém cria nada, isso parte muito da minha impressão negativa sobre a inteligência artificial, porque é isso que eu vejo no fim. Se tá todo mundo usando o Gemini, o ChatGPT, o Claude para fazer conteúdo para a internet, essas inteligências artificiais, elas utilizam materiais que já existem e misturam, né, fazem um novo produto a partir dessas ideias que já existem, desse conteúdo que já existe. Então é só a reciclagem de coisas que estão na base de dados dessas ferramentas, não é algo novo. Assim, eu entendo que é difícil criar algo totalmente novo, a gente sempre usa alguma referência para os nossos trabalhos, porque a gente faz, mas é diferente com a inteligência artificial, né? E você consegue perceber que fica tudo muito parecido. Você entra no Instagram e vai ver as publicações de, por exemplo, perfis que estão dando dicas para outros social medias e criadores de conteúdo, e são estilos muito parecidos de identidade visual mesmo, o jeito de colocar as fontes, como que é a foto, né, como é o post, como são os carrosséis. Os reels também são sempre seguindo a mesma estrutura, e eu entendo que é interessante, mas por outro lado eu acho muito cansativo que seja tudo igual, sabe? Tá todo mundo fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, e justo nesse momento em que a gente tem mais possibilidades de criação, mais ferramentas para auxiliar no processo criativo, as pessoas acabam indo pelo caminho contrário e elas buscam aquilo que tem mais chances de ser beneficiado pelo algoritmo. E assim, eu entendo, tá todo mundo querendo pagar as contas, né? Mas sei lá, é pra gente refletir. As coisas vão ser assim agora? E aí isso me deixa pensativa sobre as minhas referências, quem que é que me inspira e como parece que essa forma de criar, de dar vida às ideias, que prioriza respeitar os nossos limites, respeitar o nosso processo, parece que isso não acontece mais. É muito raro, porque hoje em dia o ritmo de tudo é muito acelerado. Se você é uma pessoa que vive de conteúdo, você vive de Instagram, TikTok, você tem que estar vendo vídeo o tempo inteiro, vendo quais são os áudios que estão famosos, quais são as trends que você não pode deixar de participar, porque as pessoas também, elas esperam que você faça parte daquilo. E se você não grava hoje, pode ser que amanhã já não esteja mais em alta, e então você vai ter perdido uma oportunidade. E hoje, o momento em que nós vivemos é um momento de tudo muito rápido, e é por isso também que as pessoas, elas precisam usar inteligência artificial, porque às vezes é uma exigência do trabalho que elas estão fazendo. A gente não pode ignorar o fato de que hoje em dia a IA é uma ferramenta que faz parte do mercado de trabalho, né? Mas quando a gente pensa na arte, na cultura, é mais problemático que você cobre essa rapidez, né? Isso de ser tudo acelerado, isso geralmente não dá certo, né? Quando as pessoas querem que um filme ou um livro seja feito muito rápido, geralmente não é um bom sinal. E aí eu fico pensando, por exemplo, no Hayao Miyazaki, porque eu gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli, e como
Nossa, isso é uma exceção nos tempos que a gente vive agora. Eu entendo que ele é uma pessoa de outra época, mas eu acho maravilhoso que ele possa viver e fazer a arte no ritmo dele. E assim, eu não me lembro dos dados agora, então eu vou pesquisar aqui. Porque, enfim, esse é um vídeo sem roteiro, como eu falei, improvisado, eu tô fazendo qualquer coisa. E pra quem não conhece o Hayao Miyazaki, ele é eu não sei se ele é um dos fundadores do Estúdio Ghibli. Ele é um animador, cineasta, roteirista, e ele que é responsável por grandes filmes, né, desse estúdio, como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado, Ponyo. Ai, são muitos filmes, eu não vou lembrar de todos agora, porque são realmente muitos filmes. E eu acho muito bonito que ele não apresse o seu processo de criação. Se não tá fluindo, ele respeita isso. Tanto que tem algumas cenas que se tornaram muito famosas dele sofrendo pra fazer os seus filmes, né, os seus desenhos. Mas, cara, isso é maravilhoso. E assim, ele é o tipo de pessoa que só trabalha quando ele acha que tem uma mensagem pra compartilhar. Tanto que ele já anunciou a aposentadoria algumas vezes. Ele já falou sobre a aposentadoria em 1997, depois de trabalhar no filme Princesa Mononoke. Mas não foi o último lançamento dele. A Viagem de Chihiro, que é um dos filmes mais famosos, veio depois disso, em 2001. E garantiu o primeiro Oscar de animação para o Estúdio Ghibli. E ele nessa época já estava falando sobre os seus planos de aposentadoria, que ele não podia mais trabalhar em longas metragens. Mas depois disso ele fez Vidas ao Vento. E então O Menino e a Garça. Ele voltou da aposentadoria para trabalhar nesse filme, que ficou conhecido como seu último filme, mas não sabemos se será o último filme ou mesmo ou não, já que ele já voltou da aposentadoria várias vezes. E esse filme ganhou o Oscar, né? Enfim, qual é o resumo da ópera? Ele é uma pessoa que respeita o próprio tempo e descansa e admira a natureza, observa as paisagens, tanto que seus filmes são conhecidos por isso. E ele trabalha quando tá fluindo. E eu acho que essa é uma das belezas da arte. Você não tem manual de instrução para criar uma obra. Não é assim que funciona, senão perde um pouco o sentido, né? O Estúdio Ghibli, ele voltou a ficar em alta nos últimos tempos e até se tornou conhecido por quem não conhecia os filmes em 2025 por conta da inteligência artificial do ChatGPT, porque teve aquela trend de transformar suas fotos no estilo Ghibli, né? E nessa época, como teve esse viral, as pessoas começaram a trazer de volta também algumas declarações que o próprio Hayao Miyazaki deu a respeito da inteligência artificial. Segundo uma matéria do G1, o Miyazaki disse que nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao seu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida, afirmou na ocasião. E eu acho que faz um pouco de sentido, sabe? A inteligência artificial ela nunca vai ser capaz de entender e perceber, observar os detalhes, as peculiaridades da vida. Sabe aquelas coisas que são quase imperceptíveis, sabe? As nuances, a profundidade do ser humano. Então, eu acho muito triste a situação que a humanidade vem enfrentando nos últimos tempos. Assim, eu não sou contra a tecnologia, mas a forma com que as pessoas vêm utilizando isso realmente me desanima um pouco, sabe?
Como eu falei, esse vídeo não tem bem um roteiro, eu não sei pra onde que eu estou indo. É mais um exercício da minha própria criatividade, do meu improviso talvez. E eu já falei sobre o meu incômodo com a repetição de conteúdos, principalmente no Instagram, que é o que eu tenho visto mais. No LinkedIn também, que é menos nos vídeos, né? Mas tem muito texto e muito comentário de inteligência artificial. Isso tá até já se tornando motivo de piada. E depois eu falei sobre o Hayao Miyazaki, sobre ele respeitar o seu próprio processo, levar vários anos para criar um produto que ele realmente goste, que realmente esteja passando a mensagem que ele deseja. E ainda nesse sentido do processo criativo, eu acho muito interessante o processo criativo do Suga, do BTS, porque o BTS é um dos meus artistas favoritos da vida. E há algum tempo saiu o documentário dele no Disney Plus e mostra como que foi esse período de gravação do D-Day. E eu achei muito surpreendente na época que eu assisti o fato dele ter levado bastante tempo trabalhando em cada faixa desse álbum. E na indústria musical isso é realmente incomum. Você tem essa demanda de tá sempre lançando coisas novas, né? Principalmente no K-pop, a gente tá acostumado a ver artistas lançando álbuns, mini álbuns, tipo 2, 3 vezes por ano. Então eu fiquei surpresa quando eu vi esse documentário, por ele trabalhar por bastante tempo nesse álbum. E eu lembro que na época que eu vi esse filme do Disney Plus, eu fiquei muito surpresa com as reflexões e as dificuldades e a complexidade do trabalho de criação do último álbum do Agustí, né? E eu fiquei muito, muito impressionada realmente com isso. Não é comum a gente ver esses detalhes dos bastidores e muito menos de ver artistas que levam tanto tempo trabalhando nos seus projetos. Ele ficou, eu acho que tipo uns 3 anos trabalhando nas faixas desse álbum. E tanto o caso do Suga como o do Miyazaki são exceções hoje em dia. As pessoas elas não têm muita liberdade para ser criativas e explorar as suas ideias do jeito que seria o ideal, porque hoje você tem que fazer tudo muito rápido, né? Mas assim, eu acho curioso porque também eu entendo, eu acho que é esperado da indústria cultural, por exemplo, de cinema e música, que agora que você tem ferramentas melhores que podem aprimorar o processo, faz sentido que esses mercados eles busquem otimizar o processo de criação e lançar mais filmes e mais músicas e mais álbuns e mais e mais e mais, porque é uma indústria grande e que tá sempre buscando mais dinheiro. Mas é muito curioso que essa mesma lógica ela esteja afetando a vida da gente, que assim, não é ninguém nessa indústria. É uma querida com uma câmera gravando conteúdo porque deu vontade, porque ela teve uma ideia e tá reproduzindo as mesmas coisas que vem de grandes nomes por aí e perdendo essa essência. São tempos muito peculiares que a gente está vivendo, né? Eu acho que no final é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer, é só um desabafo sobre o que eu tenho visto na internet, o que eu tenho visto da vida, que as pessoas não se conectam mais consigo mesmas, com suas ideias, com a natureza, elas estão focadas demais nos resultados e não veem a beleza do processo. E isso acaba prejudicando bastante, né? O que a gente obtém de cada produto.
tudo fica muito parecido, repetido, vazio. E sei lá, eu acho que nesses momentos, principalmente após uma pandemia, o mais importante é justamente a conexão, a autenticidade, a essência humana. Isso faz falta, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer de uns tempos pra cá.